Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento meus amigos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Jackson Santos, né? A gente prega o Evangelho, ensinamos a palavra de Deus, né? Já temos um tempo aí de caminhada, né? Mais de 20 anos. E esse vídeo de hoje, ele foi inspirado por um vídeo do pastor Elias Soares, que é um homem abençoado de muito conhecimento, né? Ele fala assim que Paulo, ele era pré-tribulacionista, né? E ele abordou o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Mas eu discordo dele, desse texto. Esse texto ele não aponta nada. Esse texto ele serve tanto para pré, tanto para meso, tanto para pós. Mas que fique bem claro, o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus, somente acontecerá após a grande tribulação. Tá bom? Bom, eu vou pedir para os irmãos abrir as vossas Bíblias no livro de Tessalonicenses, o segundo livro de Tessalonicenses. Nós vamos trabalhar em cima do capítulo 2, verso 1, 2 e 3, e depois vamos pular por verso 7 até o verso 10, nós vamos estar lendo. Glória a Deus. Bom, eu defendo a visão pós-tribulacionista. E antes de eu fazer um curso teológico, o primeiro curso teológico que eu fiz foi um seminário de escatologia com o pastor Erivaldo, da Missão Plena de Teologia, no ano de 2008. Foi o primeiro seminário que eu participei, eu só tinha 2 anos de igreja. Eu tinha lido a Bíblia 2 vezes inteira. E quando eu recebi esse ensino, eu levantei algumas questões, né? Com ele na porta da igreja, eu sempre chegava cedo, o culto era 7h30, eu chegava antes das 7 na porta da igreja, ficava esperando ele chegar, sempre tinha um pessoal que a gente ficava conversando sobre assuntos da Bíblia. E quando ele chegou, nós começamos a falar sobre isso. E eu falei para ele que esse ensinamento pré-arrebatamento, eu jamais pegaria ele a olho nu. Lendo a palavra de Deus, eu percebo que você pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, né? Mas a olho nu você não consegue pegar. E eu falei para ele uma coisa, me lembro bem. Eu falei para ele assim que todos os eventos escatológicos, eles estão falando do mesmo evento, da vida do Senhor após a grande tribulação, do jeito que está em Mateus capítulo 24. Muitas vezes é contado de formas diferentes e por pessoas diferentes, né? A melhor linha do tempo para isso é Apocalipse 19. Ele tem uma linha do tempo assim excelente, entendeu? Que ele vai pegar o arrebatamento da igreja, o capítulo 19, você vai começar a pegar do verso 6 até o verso 10, o arrebatamento da igreja, as vozes do cordeiro. Do verso 10 em diante vai falar do cavaleiro do cavalo branco, que na sua coxa está rei dos reis, senhor dos senhores. A Bíblia diz que é ele que pisa o lagar do furor da ira de Deus. A igreja é arrebatada. A igreja é arrebatada. O Senhor, ele vem nos céus, o Senhor Jesus, ele vem nos céus com sua comitiva de anjo. Os pré-tribulacionistas, eles estão vindo com a igreja, mas vamos usar a palavra de Deus em Tessalonicenses, o livro 2, o capítulo 1, o verso 7, vai dizer assim: isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus, com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ou seja, Jesus, quando vir, ele vai vir com seus anjos. A igreja ainda está indo ao encontro dele, né? Nós podemos até entrar em discussão dos 144 mil, que o Senhor comprou da terra para andar com ele. Como é que funciona isso? A Bíblia não esclarece muitas coisas, porque eu só vou até onde a Bíblia me dá. Eu não gosto de trabalhar com o eu acho ou aquilo, e quando eu dou uma opinião assim, que a gente sempre dá alguma coisa aí, uma opinião, eu gosto de falar, ó, essa é a minha opinião, isso aqui, isso aqui, isso aqui, entendeu? Mas aqui, quando eu falo de Apocalipse 19, quando Jesus vir, ele virá com os seus anjos, tá bom? Bom, ali Apocalipse 19 vai falar que é ele que pisa o lagar do furor da ira de Deus. A igreja arrebatada. Os ímpios aqui na terra, eles serão destruídos. Por quem? Por Jesus. Isso está em Apocalipse 14. Depois os irmãos dão uma lida lá. O lagar do furor da ira de Deus. O lagar é um tanque de vinhas, onde essas vinhas são pisoteadas e ali fica aquele vinho, e tem todo aquele processo de fermentação. Por isso que é feito ali uma comparação com o lagar, né?
Porque essas pessoas serão destruídas. Esses ímpios que negaram Jesus, que preferiram o anticristo do que Jesus, eles serão destruídos. Sabe o que vai acontecer? Vai ter o banquete dos pássaros. Apocalipse 19, verso 17. Vai falar que carne de senhores, de escravos, homens, mulheres, grandes e pequenos, de todos, serão comidos pelos pássaros. Aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador. Dá uma olhada lá, todo mundo que está aqui na Terra vai morrer. Todo mundo. É só você pegar a linha do tempo. Ah, mas na Assembleia de Deus eu aprendi diferente. Eu também aprendi diferente lá. Todos os seminários de teologia que eu participei até hoje foram 3. E eles ensinam diferente daquilo que eu vejo na palavra de Deus. É só você seguir uma leitura natural. Ali está a linha do tempo. Entendeu? Então Jesus, quando vir, ele virá no último dia. Jesus virá no último dia. Onde está escrito? O livro de João, capítulo 11. Lázaro morre. Jesus vai falar com Maria Madalena. Com Marta, aliás. Falando que Lázaro iria ressuscitar. E ela falou o que para Jesus? Sim, Senhor, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela achou que ali ele estava falando da ressurreição dos mortos, que está onde? Daniel, capítulo 12. Do verso 1 ao 13. Certo? Multidões que dormem no pó da terra acordarão para a vida eterna. É isso que está escrito na palavra de Deus. Esse é o texto usado na palavra de Deus. Então, eles acreditavam que o último dia é a vinda do Senhor. Esse será o último dia aqui na terra. Se você andou com Jesus, você vai para o céu. Você vai viver uma eternidade com ele. Você vai viver uma eternidade com ele. Mas, se você rejeitou Jesus e preferiu o anticristo, você vai viver a eternidade, né, no inferno, no lago de fogo e enxofre. Né? E assim, eu vou estar lendo aqui Tessalonicenses, capítulo 2, o livro 2, o capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Vamos lá. Irmãos, quanto à vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele. Reunião com Jesus é o quê? Voz do Cordeiro, tudo bem? Ele rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Por isso que ele explica, para as pessoas não se deixarem se enganar, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, seja por carta ou por revelação. E ele fala, no verso 3, onde é que é o verso-chave, que não tem nem, para mim, não tem nem discussão, que Paulo ele é um pós-tribulacionista. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, que é o arrebatamento da igreja, virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Antes do arrebatamento da igreja, com o nosso encontro com o Senhor, vai acontecer a apostasia. A manifestação do anticristo. Mas o que significa apostasia? Apostasia vem de apostatar, mudar de ideia ou de opinião, partido político ou religião. É quando você muda de ideia. No nosso caso aqui, é quando as pessoas vão trocar Jesus pelo anticristo. O anticristo que virá com poder sedutor e vai enganar muitos. Aonde está isso, irmão? O verso 7. Vamos ler. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que se afaste aquele que agora o detém. Quem o detém? Provavelmente algum anjo. Certo? Os pré-tribulacionistas ensinam que é o Espírito Santo, que ele vai subir junto com a igreja. Seu Espírito Santo, irmão, não tem salvação. Tá bom? É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Tá bom? Apocalipse 20 está escrito sobre isso, hein? É os anjos. Então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, Jesus vai destruir o anticristo com a sua vinda. Mas o que se ensina os pré-tribulacionistas? O que eles ensinam? É que a igreja não conhecerá o anticristo. Mas como ele não vai conhecer, sendo que a igreja estará aqui e o anticristo só será destruído quando Jesus vir? A igreja defende que Jesus, os pré-tribulacionistas defendem
que a igreja não conhecerá o anticristo. Mas esse texto ele está falando que ele vai enganar muitos. E ele será destruído quando? Na vida do Senhor. Claro que a igreja vai estar na grande tribulação. É claro dentro da palavra de Deus. Verso 8, vamos lá. Então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder e com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que poderia os salvar. Ou seja, as pessoas vão trocar Jesus, vão negar Jesus para ficar com o anticristo. Mas Jesus, quando vier, ele vai fazer o quê? Ele vai destruir o anticristo com a sua vinda. Aí sim vai acontecer o arrebatamento da igreja. Pós a apostasia, a manifestação do anticristo. Então, irmão, para mim é impossível falar que esse texto aqui acontece o arrebatamento da igreja antes. Não acontece após a manifestação do anticristo, que será destruído com a vida do Senhor. Quando Jesus vier nos ares com seus anjos, com a sua comitiva angelical. Não tem como você ensinar. Então eu afirmo para você. Paulo, ele era um pós-tribulacionista, ainda que ele não use essas expressões. Mas claramente, a nossa reunião com Cristo somente acontecerá após a apostasia, tá? E a manifestação do anticristo, tá bom? Bom, irmãos, eu estou falando de Paulo e eu vou fazer um vídeo falando sobre Jesus e sobre Pedro, porque o Elias Soares, ele cita Jesus, falando que Jesus era pré e Pedro era pré. Eu vou mostrar na palavra de Deus que ele está 100% errado. Eu vou fazer um outro vídeo, outros 2 vídeos, e eu vou trazer a base do pré-arrebatamento aqui, tá bom? Ainda dá um tempinho aqui ainda no nosso horário, dá para me falar um pouquinho? A base do pré-arrebatamento está em Apocalipse 3, verso 10, onde está escrito assim: como guardastes a minha palavra de exortação, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre toda a terra. Guardar, eles, os pré-tribulacionistas, falam que é retirar. Não é retirar. Guardar é cuidar. Guardar é cuidar, irmão. Você pode procurar na João Ferreira de Almeida, na NVI, King James, NAA. Você pode procurar qualquer Bíblia, tá do mesmo jeito. Guardar. Não tem um arrebatamento em Apocalipse capítulo 3, verso 10, irmão. E essa é a base do pré. Sem isso aí, não existe pré-arrebatamento. Entendeu? Por isso que eu cravo há muitos anos que o pré-tribulacionismo, ele não existe. Entendeu? Baseado aí. A primeira vez que eu fiz uma tradução ali do grego, foi aí. E eu falei, não, aqui não tem arrebatamento. Foi onde eu tive certeza absoluta que esse ensinamento não existia. Certo? Irmãos, eu vou falar para você com toda humildade, que quem me conhece sabe o que eu tô falando, que eu sou o primeiro pós-tribulacionista que eu conheci na minha vida. Eu li 2 vezes a Bíblia inteira. E quando eu fui me inscrever no curso teológico, que ensinava o pré, como todos os cursos que eu fiz, ou livros que eu comprei, é tudo pré que ensina. E quando eu fui estudar sobre isso aí, eu questionei muitas coisas. E eu não engoli esse ensino. Eu tirei 10 nas provas, mas eu não engoli. E o tempo foi passando, você vai pegando mais experiência, você vai tendo as suas próprias convicções. Depois de 10 anos que eu conheci o pastor Dalton na Zona Leste. E ele falou algumas coisas que que eu fiquei meio com o pé atrás, né? Eu falei, opa, talvez ele pense igual a mim. Ele nunca chegou em mim, o pastor Dalton, e falou, não, eu sou pós. Mas do jeito que ele colocou, era da mesma forma que eu pensava. Foi quando eu procurei o meu professor, o irmão Cícero, via Facebook. E eu falei com ele sobre esse assunto. E ele tinha me dado aula de pré. Sabe o que ele falou para mim? Que ele era pós-tribulacionista. É isso mesmo. Foi aí que eu entendi que muitos irmãos, eles falam que eles são pré, dão aula de pré, para não perder o cargo na igreja ou coisas assim, né? E aí vai. Irmão, vou fazer mais outros 3 vídeos. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por tudo. Vou dar uma parada por aqui. E eu vou pontuar direitinho. Primeiro falamos de Paulo. Tessalonicenses capítulo 2. Beleza? Deus abençoe a todos. E não esqueça, irmão. Elias Soares é nota 10. Tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Tchau, tchau.